Então, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar hoje o primeiro oásis do ano e a gente está seguindo aí no estudo das cartas de Paulo, né? E a carta que a gente vai estar estudando hoje, aprofundando um pouco mais, é a carta de Paulo aos Coríntios. Essa talvez seja uma das cartas de Paulo mais famosas, porque é uma carta onde ele vai falar bastante sobre o amor. Então tem aquela passagem clássica que é lida em contextos até mesmo de casamento, sobre o amor, vai falar sobre os dons espirituais. Então é uma carta onde Paulo ele aborda vários assuntos, né? E isso acaba fazendo com que ela seja uma das mais conhecidas cartas de Paulo. É, Então, iniciando, a gente tem que saber para quem que está sendo escrito e em que contexto que está sendo escrito. Boa noite, Lucas. Então, assim, para quem está sendo escrito, em que contexto está sendo escrito? Coríntios, ele era uma cidade, né, muito grande do Império Romano naquela época. E com certeza era uma das cidades que Paulo certamente passaria. Paulo ele tinha um hábito de onde tinha grande fluxo de pessoas, onde existia grande propagação do Império Romano, ele ia até essas cidades, ia até as ágoras e pregar o evangelho. Então ele gostava de ir até esses ambientes. Na imagem que está sendo projetada aí, vocês podem ver como que era organizado mais ou menos a cidade de Corinto. Então a gente tem ali um teatro, essa forma mais. Eu acho que meu mouse não aparece para vocês. Mas no canto direito ali, tem um meio círculo ali. Ali é onde era o teatro. Lá no alto superior esquerdo, onde tem um templo ali. Ali era o templo, ali era onde as pessoas se reuniam. É, mais um pouquinho abaixo, também no canto esquerdo ali, era onde ficava o pórtico sul com as lojas centrais. E mais para baixo a gente tinha ali no centro o templo para o deus Apolo e também o mercado, que é essa partezinha aí quadradinha. Mas quando a gente vai olhar com mais calma a cidade de Corinto, a gente percebe que ela era uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas. Era uma cidade grande para a época, era a capital da Caia, né, que era um dos distritos do Império Romano, então era a capital da Caia e era um grande fluxo de pessoas. Em que contexto que Paulo escreve isso? A gente consegue encontrar esse contexto quando a gente lê lá Atos 18. Então, sendo que você estiver lendo lá o livro de Atos, escrito por Lucas, e chegar no Atos 18, você vai estar vendo ali o primeiro contato que Paulo teve com os irmãos em Corinto. Então, no Atos 17, Paulo está vindo da sua segunda viagem missionária, e aí depois disso, o texto vai dizer: partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles e, como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, Paulo está vindo de Atenas, e ele chega até a cidade de Corinto e ele encontra então Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram fazedores de tendas que tinham sido expulsos de Roma. Então eles eram judeus, como Paulo, tinham o mesmo trabalho como Paulo, de fazer tendas, se juntaram ali porque já tinham alguma certa proximidade, tanto cultural quanto no seu ofício, se juntaram então e começaram ali a trabalhar juntos. E Paulo, a partir daí, ele começou a anunciar o evangelho todos os sábados. Então, quando que foi isso, Breno? Então, se a gente for olhar para esse contexto, a gente vai ver que essa viagem, quando Paulo chegou a Corinto, foi cerca de 50, 51 depois de Cristo. E ele ficou nessa cidade por cerca de 18 meses. Então, ele ficou 18 meses nessa cidade, frequentando o templo, frequentando a sinagoga, anunciando o reino, até que chegou um período
onde ele teve um pequeno desentendimento com Galho. E aí o Galho e os líderes da sinagoga, perdão, os líderes da sinagoga levaram até Galho, que era o governador da Caia, falando que Paulo ele estava ali subvertendo o reino, falando sobre um novo reino, falando contra Roma. Só que Gaio falou assim: olha, isso daí é problema apenas de intriga interna dos judeus e Galho não se envolveu. Então ele se recusou a julgar Paulo e como Paulo ele foi expulso da sinagoga, ele iniciou então uma série de cultos domésticos. E é nesse contexto que a gente vai ver que vai surgir essa igreja em Corinto. Então, aqui tem o mapa da segunda parte da segunda viagem de Paulo. Então, depois que ele saiu de Atenas, ele caiu aqui em Corinto e ficou por cerca de 18 meses falando sobre o evangelho até ter esse problema com Galho aí e os líderes da sinagoga, onde ele teve que parar de anunciar no templo e teve que passar a um culto mais doméstico. Mas como que era a cidade de Corinto? Hoje em dia a gente só vai ter ali as ruínas de Corinto, né? Mas como que era essa cidade de Corinto? O que que ela representava para o Império Romano naquela época? Primeiro que, como eu disse, Corinto tinha uma localização estratégica. Ela era a capital da Caia e ela ficava situada ali entre dois grandes mares. Então, era muito comum receber vários navios vindos de vários lugares do mundo ali no seu porto. Por isso que era uma cidade muito movimentada nessa questão de economia, muito movimentada na questão de serviços para os viajantes. E inclusive existia desde 600 anos antes de Cristo uma ideia de fazer um grande canal de Corinto. E essa ideia ela só conseguiram concretizar em 1923. Então é uma cidade que está entre dois mares, que recebem bastantes navios e eles tinham essa grande movimentação de pessoas. Mas além disso, é, é, Corinto também era uma cidade com forte influência dos deuses greco-romanos. Então a gente vai ver que tem vários templos ali para Apolo, a gente tem templos para Afrodite também. E por conta desses templos que tinham na cidade, eram comuns as práticas desses cultos pagãos. E um desses cultos pagãos mais fortes que tem, e que Paulo vai ter até que lidar com ele, era o culto onde existiam mais de 1.000 prostitutas cultuais dentro do templo e essas prostitutas desciam até o porto para fazer seus serviços, para prestar seus serviços a quem chegava ali. Então Paulo ele tem que lidar com um contexto super de imoralidade sexual naquela cidade. E além disso, como recebiam muitas pessoas de várias partes do país, apesar da língua principal de Roma ser o latim, então a língua de Roma era latim, na cidade eles tinham judeus que falavam outro idioma, eles tinham gregos que falavam grego, eles tinham os próprios romanos que falavam latim, então eles tinham ali uma grande confusão de línguas dentro da cidade, que também é outro assunto que Paulo vai abordar durante a sua carta. A cidade ela tinha em torno ali naquela época de 80 mil habitantes e mais cerca de 20 mil ao redor da cidade. Então era uma cidade muito movimentada em número de pessoas para aquela época. Mas além disso, a mentalidade da cidade era uma mentalidade de um povo muito próspero. A cidade ela tinha sido destruída um tempo atrás, antes da chegada de Paulo, por conta de terremotos. Depois ela foi destruída também quando o Império Romano estava avançando. E mesmo assim o povo estava se reestruturando. E nessa sua reestruturação, as pessoas começaram a prosperar, ganhar dinheiro com o mercado, ganhar dinheiro é, com, é, com o comércio, até que chegou o ponto que eles se ficaram muito soberbos. Então era uma cidade muito soberba ali naquela região de Corinto.
Além disso, como eles tinham vários templos aos deuses, eles eram uma cidade que favoreciam muito o culto pagão e a retórica. Era comum de ir até os templos dos deuses para ficar discutindo, ter aquela retórica grega, e eles tinham uma grande ênfase a direitos individuais, então ali eles tinham uma concentração de pessoas importantes também que ficavam promovendo a questão dos direitos individuais. Então era uma cidade muito individualista, muito carnal, muito soberba. E isso tudo gerava para a cidade uma cultura de competição entre um e outro. Então, um falava alguma filosofia, o outro já vinha e falava outra filosofia, e eles nunca conseguiam ter nenhum tipo de alinhamento nos pensamentos. Era sempre um contra o outro, era um debatendo com o outro para tentar destruir o outro. E isso acabava criando divisões que Paulo também vai ter que lidar mais para frente. E aí, quando a gente vai ver a estrutura da carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê. Meu fone acabou desligando. Quando a gente vai ver a estrutura da carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que ele vai ter que lidar com o partidarismo e as divisões internas. Depois ele vai partir para a abordagem sobre a imoralidade sexual. Depois ele vai falar sobre os litígios entre os próprios irmãos. Então, um irmão estava processando o outro, e ele vai ter que abordar sobre isso. Ele vai abordar também sobre a comida sacrificada aos ídolos. Ele vai falar também sobre a desordem no culto e a ceia do Senhor. E ele vai abordar também sobre um grupo que falavam que não havia tido a ressurreição de Jesus. Então a gente vê que esses são os principais conflitos que Paulo vai ter que abordar durante a sua carta. E aí, essa daqui é a estrutura mais detalhada do texto, que é onde a gente vai começar a discutir propriamente o texto de Paulo aos Coríntios. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Então vamos seguir. Então, deixa eu só me localizar aqui nos meus papéis. Depois que Paulo ele visitou Corinto e ficou lá 18 meses, a cidade recebeu a sua primeira visita de Apolo, que era um judeu cristão que ele falava grego e ele era amigo de Priscila e Áquila, que foram aqueles dois primeiros amigos que Paulo teve ali na cidade. Só que aí, quando Apolo chegou lá e começou a anunciar o evangelho, e depois teve a visita também de Cefas, como eu disse que a cidade era uma cidade super rivalizada entre si, eles começaram a criar divisões entre eles mesmos. Então, eram as famosas facções entre os coríntios. Então, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo, e outros diziam, eu sou de Pedro. E aí eles ficavam lá discutindo sobre quem que tinha mais autoridade sobre quem, e aí não havia uma unidade entre os coríntios. Então, o primeiro assunto que Paulo vai abordar, que vai estar lá em 1 Coríntios 1:10, vai ser sobre essa briga que eles tinham entre eles. E aí Paulo vai falar assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, eles estavam rivalizando entre si, e Paulo falou assim, gente, não tem rivalidade entre vocês, vocês não podem ficar um rivalizando com o outro, tem que estar todo mundo falando a mesma coisa, tem que estar todo mundo na mesma página. E aí ele começa a advertir os irmãos sobre isso. Então, primeiro, depois de dar ações de graça a todo mundo que estava ali em Corinto, ele começa a acabar com essas facções que existiam entre os irmãos.
Então, essa é a primeira abordagem de Paulo, falando que não existe essa de eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo. É todo mundo uma única igreja, e ele prega sobre essa unidade. E aqui é um primeiro ponto que a gente tem que levar para a nossa vida, porque às vezes a gente está dentro de uma comunidade e aí a gente vai para uma pregação, vai para um culto e a gente fala assim: ah, eu gosto muito de quando é o pastor X que está pregando, mas quando é o pastor Y, aí eu não vou muito no culto não, que aí eu não gosto muito dele. Paulo ele já combatia isso lá atrás aos Coríntios e ele combate isso também hoje na nossa vida comunitária. Então a gente não tem que ter essa rivalidade. Outra coisa também, que dentro das próprias igrejas atuais, dá para a gente ver que tem grupos que se formam em cima de filosofias. Ah, eu sou arminiano, eu sou calvinista, e aí fica só dois grupos dentro da mesma igreja se discutindo um contra o outro, mas não tem uma unidade. Paulo também discute sobre isso. Todo mundo tem que estar alinhado no mesmo propósito, que é Cristo Jesus. Então é o mesmo parecer que Paulo está falando aqui, é que Cristo ele é suficiente. Então, Paulo ele vai até falar mais para frente que ele e Apolo eles eram meros ministros da palavra. Só que a palavra que ele usa para falar sobre ministros não é a mesma, não tem o mesmo significado de ministros que nós temos hoje em dia. A palavra que Paulo fala ali sobre ministros, ela quer dizer uma pessoa que está abaixo do escravo, abaixo de servo. Então existia o senhor, existia aquele trabalhador, existia o servo, que era o escravo, mas abaixo disso existia essa palavra aí que Paulo usa, que é para se referir àqueles escravos que estão condenados à morte. Então, abaixo do. Quando Paulo fala que eu e Apolo somos ministros, ele está se referindo aos escravos que eram condenados a ficarem acorrentados no porão do navio e remando e recebendo chicotada. Então, é esse tipo de ministro que Paulo está falando. Eu não sou nada na sociedade. Eu não fiz nada, Apolo não fez nada, mas quem fez foi o poder do Espírito Santo, quem fez foi a palavra do Senhor Jesus. Então, quando a gente lê lá em 1 Coríntios, que ele fala que. Deixa eu só achar aqui o versículo. Ah, eu perdi o versículo aqui. Mas então, quando a gente vê que ele usa a palavra ministros, ele está falando assim: eu sou abaixo de um escravo, eu sou apenas aquele que está no porão do navio remando para pregar o evangelho. Então, ele se coloca lá embaixo. Quando ele fala ministro, ele não está se enaltecendo, ele está se rebaixando para falar assim: eu sou apenas uma pessoa que está falando, mas quem faz tudo prosperar é o Espírito Santo. E aí ele passa para a sua segunda abordagem, que é Paulo, servo do Messias, Pai no Evangelho. Então, quando Paulo começa lá no capítulo 4, de 1 a 21, o principal foco que ele quer dar aos irmãos ali em Corinto é que ele presta contas a Deus e não a seres humanos. Então, quando ele fala ali que ele é um pai no Evangelho, ele está falando justamente é, que ele é um pai aos coríntios nesse aspecto espiritual, de levar as coisas aos coríntios. Ele não está tentando envergonhar aquelas pessoas, os coríntios, mas ele está querendo fazer com que eles abandonem o comportamento destrutivo que eles tinham, pois assim como ele imitava Cristo, os irmãos em Corinto também deveriam imitar a ele. Então ele se coloca ali como uma situação de, de uma pessoa que é modelo para aqueles irmãos. Então ele começa ali a falar sobre sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, nesse sentido de eu sou aquele que está anunciando a palavra de Deus, eu compartilho dos sofrimentos de Cristo, então sejam meus imitadores. E aí, depois dele abordar sobre as pessoas olharem para ele, que é um tipo de discipulado, ele começa
abordar um assunto muito sensível que estava acontecendo na igreja, que é sobre a perversidade sexual. Então, o que estava acontecendo naquela cidade? A cidade era uma cidade super pagã, que adorava outros deuses, que faziam a prática de cultos sexuais, e era comum essas mais de 1.000 prostitutas cultuais que haviam no templo descer até o porto para fazer os seus trabalhos ali no porto, junto aos cidadãos da cidade. E no meio de toda essa bagunça de depravação sexual que havia na cidade, havia uma depravação que nem mesmo na cidade estava acontecendo, mas acontecia dentro da igreja, que era uma depravação maior do que acontecia fora da cidade, que era a depravação um filho pegar a mãe, pegar a mãe não, é um filho pegar a madrasta. Então, o pai tinha uma mulher e o filho estava namorando com essa mulher. E tudo isso estava acontecendo dentro da igreja com o consentimento da igreja. E aí o Paulo ele tem que começar ali a debater sobre esses assuntos que eram super sensíveis. Ele fala assim, nem fora. Então Paulo ele fala que nem fora ao redor da cidade acontece algo tão perverso assim. Então ele começa a abordar sobre esse assunto. E aí o apóstolo Paulo pede para que a pessoa que está fazendo isso seja disciplinada, removida da igreja, entregue a Satanás para que a alma seja salva. O que Paulo está falando sobre isso? Paulo está falando assim: essa pessoa não pode estar no contexto de igreja junto com vocês. Essa pessoa não pode estar ceando junto com vocês, não pode estar convivendo junto com vocês, porque ela está totalmente fazendo coisas que apenas Satanás é perverso o suficiente para fazer. Então, exclua essa pessoa da igreja, adverta ela sobre o motivo pelo qual está sendo excluída, para que ela sendo excluída, ela repense seus atos, ela abandone essa prática e depois vocês recepcionem ela novamente. Tanto é que depois, mais para frente, quando Paulo vai escrever outra carta, ele pede justamente para reintegrar essas pessoas que já haviam se arrependido dos seus atos. Então, quando Paulo fala assim, abandone essas pessoas a Satanás, se essa pessoa continuar com essas práticas, ela certamente vai morrer e ir para o inferno. Mas então abandone ela para que ela repense seus atos e volte a ser integrada na igreja. Então ele vai lá e disciplina aquele irmão que estava cometendo tal atrocidade. E aí ele entra em um outro problema, que é o problema de cristãos, irmãos levando litígio contra outro irmão junto ao fórum, junto ao tribunal. Então, o que estava acontecendo? Algumas práticas ali contratuais, que era principalmente contratuais, estavam sendo discutidas no tribunal, ao invés de ser levado para a igreja e serem discutidas. Então, assim, não eram situações que abrangiam crimes, porque aqui é bom a gente fazer esse parênteses assim, porque às vezes tem gente que usa essa passagem para falar que não podemos levar abusadores sexuais que tem dentro das igrejas junto ao tribunal, porque senão a gente está indo contra Coríntios 6. Não, não é isso. Aqui o que está acontecendo em Coríntios 6 eram apenas conflitos contratuais. Eram irmãos que tinham dívidas contra os irmãos, e aí, ao invés deles resolverem como bons cristãos, eles estavam levando essa situação para que os infiéis resolvessem essa situação. Então, o Paulo está falando assim: essas questões são mais contratuais, essas questões são de menor poder ofensivo, vamos colocar assim, vocês têm que resolver entre vocês. Mas agora, quando é crime, aí vocês vão ter que resolver realmente no tribunal, vocês têm que ligar sim para a polícia, tem que resolver isso tudo. A gente consegue fazer um paralelo entre
Coríntios 6 com Romanos 13. E aí eu convido vocês a abrirem depois com Romanos 13, para vocês verem a diferença de que um momento Paulo fala para não levar ao tribunal, outro momento ele fala para levar, mas é por conta dessa diferença. Quando é crime, tem sim que denunciar, tem sim que buscar seus direitos, tem sim que ligar para a polícia, mas quando é questão contratual entre irmãos, então existem outras formas da gente resolver essas coisas. Então o que estava acontecendo era que os irmãos eles estavam com essas disputas que eram pequenas e estava tudo sendo levado para resolver no tribunal, que era administrado por aquelas pessoas que faziam todas aquelas práticas perversas da, da idolatria pagã. Então Paulo falou assim: ao invés de vocês levarem para aqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com Jesus, levem para os irmãos que estão dentro da sua própria casa, eles que conhecem a lei, para que eles possam resolver essa situação. Então, o capítulo 6 ele vai abordar sobre isso, do versículo 1 a 11, mas depois ele volta a abordar sobre a moralidade sexual dentro da igreja, que aí ele vai abordar novamente ali do versículo 12 até o versículo 15. Ele vai abordar sobre a moralidade sexual. Então, o que que Paulo vai fazer? Qual que é a primeira coisa que ele vai falar? O corpo pertence ao Senhor. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e ele pertence a Deus. E é o nosso corpo que vai ser ressuscitado. Então, o que que acontecia naquela cidade? Os templos onde eram feitos os cultos aos deuses pagãos recebiam muitas carnes que eram sacrificadas aos ídolos. E aí, durante o dia, existia todo aquele culto ao ídolo, as carnes eram sacrificadas ali, mas chegava a noite, o que sobrava dessas carnes descia até o mercado principal e era comercializado novamente. E as pessoas sabiam que aquelas carnes eram oferecidas aos ídolos porque elas tinham um valor mais barato. Então, as pessoas levavam as carnes até os ídolos, sacrificavam durante o dia, de noite recolhia, levava até o mercado e vendia novamente. Então, Paulo ele começa a abordar: se você sabe que essa carne é sacrificada ao ídolo, não coma. Então, a primeira coisa é: se você sabe que isso aí não pertence a Deus, não coma. Mas se você está comendo alguma coisa que foi sacrificada ao ídolo, mas você não sabe, então você não está em pecado. Porque você deu ação de graças, você consagrou a Deus e você comeu sem saber que ela estava sendo sacrificada. Mas, se você entrar dentro de uma casa e aquele irmão te recepcionar e falar assim: coma essa carne que é sacrificada ao ídolo, que eu comprei no mercado, que era sacrificada ao ídolo, não coma, porque essa carne aí, certamente você está sendo contaminado por ela. O que Paulo quer abordar aqui não é que existia algum tipo de maldição na carne onde a pessoa vai comer e ela vai ser amaldiçoada. O que Paulo está fazendo aqui é incentivando os irmãos a pararem com as práticas que afastavam outros irmãos da comunhão. Então, tinha muitos irmãos, principalmente os judeus que estavam ali na cidade, que eles não tinham o hábito de comer certos tipos de carne. E aí, quando eles viam alguns irmãos da igreja de Corinto se alimentando, eles se escandalizavam. E aí começavam a criar novamente divisões entre a igreja. Então, o que Paulo está falando aqui das carnes sacrificadas aos ídolos é principalmente olhando para a questão da divisão nas igrejas. Depois disso, Paulo ele volta a falar sobre o casamento, o divórcio e a vida de solteiro. E aí, esse daí vai estar lá no capítulo 7, vai ser do 1 ao 40, onde ele vai falar sobre a questão da sexualidade dentro do casamento, sobre como que deve se portar homens e mulheres dentro do casamento. E aí, além disso tudo, ele aborda sobre a vida do solteiro, daquele que é solteiro. E aí, aqui que entra aquela questão da pessoa ser celibatária. Então, Paulo está falando assim: se você
não tem essa vontade de casar com alguém, não tem problema que você seja solteiro. Mas se você está solteiro e está abrasado, é melhor que você se case. Se você se divorciou, é melhor que você permaneça solteiro. Então, assim, ele começa a abordar vários tipos de assuntos realizados sobre o casamento. Quer dizer, então, Breno, que se a pessoa se divorcia, ela não pode casar novamente? Não é isso o tema principal aqui da carta de Paulo, mas a gente vê em outras passagens que, dependendo do divórcio, a mulher é convidada a se casar novamente. Então, Paulo também aborda sobre isso. Então, é presumido que Paulo também aborda sobre casar-se outra vez após se divorciar. Então, é uma permissão ali. Depois, Paulo vai abordar ali sobre as lutas que ele tem passado, né? E aí ele vai abordar ali sobre a liberdade no capítulo 9, do 1 até o 27. Então, Paulo ele explica sobre a liberdade cristã. E aí, como que funciona essa questão da liberdade cristã que ele está abordando ali no capítulo 9, do 1 até o 27? A liberdade cristã quer dizer que não significa, primeiramente, licenciosidade, mas é básica. Então, assim, não é. Meu fone está desligando toda hora. Então, assim, não, a liberdade que o Paulo está falando aqui é que ele é livre para fazer todas as coisas, mas ele é convidado a ser solteiro. Ele é livre para ser pago pelo seu trabalho apostólico, mas escolhe não fazer isso. Então ele está livre das obrigações, ele está livre de obrigações, porém adapta seu estilo de vida para evitar colocar pedras de tropeço no caminho do seu trabalho com diferentes grupos. Então ele está falando aqui, a gente é livre para fazer as coisas. Mas nem todas essas coisas para qual a gente é livre, a gente deve fazer, porque se às vezes a gente fizer, a gente vai acabar sendo tropeço para o nosso irmão. Então ele olha para aquele contexto de Corinto e fala assim: vocês podem fazer várias coisas aí, mas pense no seu irmão. Se você está sendo tropeço para o seu irmão, é melhor que você não faça. E aí no capítulo 10, ele vai abordar sobre a idolatria que havia ali no contexto de Corinto. Só pegar uma água aqui. Eu botei seu fone pra carregar. Uhum. Então ele vai falar aqui sobre evitar a idolatria. E aí ele aborda novamente a questão sobre o poder ou não o poder comer certos alimentos sacrificados aos deuses. E ele aborda que os coríntios não devem usar a liberdade que ele abordou no capítulo anterior como desculpa para uma autogratificação. Eles devem evitar ser assombrados por demônios e buscar o bem das outras pessoas. Então Paulo ele pede que o imitem da mesma forma que ele imita o exemplo de Cristo. Então novamente Paulo chama para si a responsabilidade das pessoas serem imitadores de Cristo, assim como ele é. Então ele está falando ali sobre como que funcionava a, o templo daquela época, que o templo daquela época não era igual ao nosso templo atualmente, onde as pessoas vão lá só para cultuar e vão embora. O templo naquela época era quase que um mercado, onde era até mesmo possível alugar certas salas para você fazer várias coisas diferentes, como comércio, como culto a algum deus específico. Então, ele, ele aborda sobre essa situação e ele traz isso como paralelo para a vida cristã. Então ele fala assim: é melhor então que vocês se afastem desses falsos deuses, se afastem das comidas sacrificadas a eles e passem a ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é porque vocês têm liberdade que vocês podem fazer qualquer coisa. E aí no capítulo 12,
ele vai falar sobre, perdão, no capítulo 11 ele vai falar sobre os abusos na adoração. E aqui que chega um ponto que às vezes é sensível para as mulheres, que é onde ele vai falar sobre o uso de véu na igreja e a questão das mulheres falarem durante o culto. O que Paulo está falando aqui não é que mulher não pode profetizar. Tanto é que em outras cartas ele fala sobre a mulher falando e profetizando, ou seja, instruindo a igreja durante a adoração. O que estava acontecendo naquela cidade é que homens e mulheres eles iam até aquele encontro da igreja e no meio daquele encontro da igreja eles começavam a discutir entre si. Então o que Paulo está abordando aqui é que essas mulheres não deveriam falar, ou seja, começar a discutir com seus maridos durante o culto para não atrapalhar a adoração. Então é melhor que elas se mantenham caladas. Então é nesse contexto que ele vai abordar sobre esse assunto. Então ele está falando mais sobre uma instrução destinada sobre como se portar durante o culto ali. No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, o amor e a adoração. E aí é importante a gente saber que os dons, quando ele vai falar no capítulo 12, cada dom ele é feito para um complementar o outro. Então, quando a gente fala que a um é dado o poder pelo Espírito, mediante o Espírito de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, o do conhecimento. Então, ele sempre vai fazer um paralelo. Então, se a um é o dom de línguas, a outro é o dom da interpretação das línguas. Se a um é o dom da profecia, a outra é o dom do ensino. Então ele vai fazendo esses paralelos para mostrar que toda a igreja ela é uma só. Então não existe uma superioridade entre dons ali. Então Paulo está querendo abordar sobre isso, que não existe superioridade entre um e o outro. Então ele vai abordar sobre os dons e como que esses dons utilizados na igreja refletem principalmente esse amor da igreja, amor comunitário. Então, ele vai usar a metáfora do corpo. Então, assim como um corpo tem várias partes e cada parte tem seu ofício, assim também é a igreja de Cristo, onde cada um tem os seus dons e cada dom serve para algum tipo de propósito. Então, ele até fala que falar em línguas é bom, mas não tem o mesmo poder de edificador que a profecia. Então, ele vai enfatizando ali que um não é melhor do que o outro. Então, assim, um tem uma utilização, então o dom de línguas era muito importante naquele contexto, porque, como eu disse, era uma cidade litorânea, recebia várias pessoas de outras localidades que falavam idiomas diferentes, então o dom de língua era importante para falar ali ao ponto que o outro iria traduzindo, mas também é importante o dom da profecia, que a profecia aqui é o dom de ministrar a palavra, de falar a palavra de Deus. Então ele vai falar sobre essas pluralidades de dons e como elas se conversam dentro da igreja. E por fim, ele vai abordar o último assunto, que é a ressurreição do corpo. O que ele quer dizer aqui sobre a ressurreição do corpo de Cristo? É que o ponto central que a gente vai ver, principalmente lá nos versículos 20 até o 28, é a ressurreição do Messias. O novo mundo de Deus ele já foi inaugurado, então o reino de Deus já foi inaugurado a partir do momento que Jesus ele ressuscitou e derrotou a morte. Então o Deus, o Criador, resgatou a criação da corrupção, que somos nós, ao ressuscitar Jesus. E quando a obra estiver completa, Deus será tudo em todos. Então, Paulo está querendo enfatizar aqui que nós temos que ter um certo apego a essa verdade que é Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, então ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, em vão é a nossa fé.
Então é muito importante que a gente tenha em mente que a morte e ressurreição de Cristo foi algo verdadeiro, e era algo que os gregos que viviam em Corinto tinham uma dificuldade, para eles morreu, acabou. Então Paulo está enfatizando, gente, morreu, mas Jesus ressuscitou. E assim como Jesus já ressuscitou uma vez porque ele derrotou a morte, assim também nós seremos ressuscitados no futuro e viveremos eternamente com ele. Então ele está querendo enfatizar que se nossa vida se resume a morrer e acabou, se a nossa vida se resume a acreditar que Jesus era apenas um homem e que ele foi só mais um que morreu, então de que adianta a gente ser cristão? De que adianta toda a nossa moralidade? De que adianta a gente seguir a Deus? De que adianta a gente cumprir os mandamentos se morrer acabou? Então ele está falando aqui, é bom que a gente saiba que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, porque nós também morreremos e ressuscitaremos. E é por isso que nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. Então, ele está falando aqui principalmente sobre como a gente deve perseverar na nossa fé e guardar essas verdades para que a gente não saia por aí vivendo de forma amoral, sem nenhum tipo de filtro. Porque é isso que acontece quando a gente percebe, quando a gente entende que não houve ressurreição. Quando a gente entende que não tem uma vida após essa, a gente pode viver da maneira como a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque não vai ter. Então a gente pode fazer o que a gente quiser porque não vai ter consequência futura. Então é isso que Paulo está enfatizando aqui. É importante que a gente saiba que Jesus Cristo veio e morreu por nós e ressuscitou por nós, porque assim também nós iremos ressuscitar com Cristo. Então ele aborda sobre essa questão da ressurreição do corpo, depois de passar por todas essas controvérsias que havia dentro da igreja de Corinto. E então ele passa para as instruções finais, as exortações finais, e uma instrução sobre a coleta, que era principalmente as ofertas que ele reunia ali da igreja para continuar com seu ministério. Então, ali nos versículos, no capítulo 16, ele vai começar a falar que Apolo vai fazer uma visita em breve. Então ele mostra que não tinha rivalidade nenhuma com Apolo, que ele era amigo de Apolo. Então Apolo vai fazer uma visita em breve aos coríntios, e ele acrescenta também sobre essa questão de é, levantar ofertas, fazer a coleta de ofertas para continuar com a obra missionária, mas principalmente para que eles fortaleçam o seu relacionamento, a sua perseverança, a sua coragem e seu amor. Então, essa é a carta que nós conhecemos como primeira carta aos Coríntios. Apesar da gente lidar ela como a primeira carta aos Coríntios, é provável, é primeira e segunda dentro da Bíblia, né? É provável que tenha havido até 4 cartas aos Coríntios, mas só foram preservadas 2 cartas, que é a que nós temos. E no meio disso tudo, apesar de todo o amor do Paulo, toda a paciência do Paulo de exortar os irmãos, foi uma das igrejas onde Paulo mais sofreu. Então ele vai relatar na segunda carta que ele escreve até com lágrima nos olhos. Então é uma das cidades que mais deu dor de cabeça para Paulo. Então é muito legal olhar para essa carta, porque a gente percebe que existiam vários problemas, Paulo tenta passar por todos esses problemas e que no final disso tudo a igreja continuava ainda dando dor de cabeça para ele. Então, essa aí é um resumo da carta de Paulo aos Coríntios, e se tiver dúvida, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Pode falar aí.
Bom, já que não tem dúvidas, semana que vem a gente volta e vai estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que, como eu disse, é uma carta que ele escreve com lágrimas dos olhos. E, e vamos aprofundar um pouco mais nessas últimas cartas de Paulo aí, para a gente iniciar em breve um novo livro também. Amém? Muito obrigado, pessoal. Vou lá, Valeu, valeu. Breno, muito bem explicado. Valeu, Foi Tudo bem mal se ficou no explicado. trânsito. tranquilo. Ah, foi tudo bem explicado mesmo. Valeu então, Cauã. Até semana que vem. Até. Tchauzinho. Tchau.